Opa, beleza? Vamos falar de novo aí de direito constitucional. Dessa vez eu vou falar somente de poder executivo e poder legislativo. Falar as funções, né? Quais são as atribuições de cada função, como que funciona o poder legislativo. E começando pelo poder executivo, né? A gente pensa sempre no presidente. E nesse caso, o presidente da República ele exerce tipicamente a função administrativa, mas ele pode vir a exercer outra função, como por exemplo a legislativa e a jurisdicional, e o mesmo vale para o poder legislativo. Mas falando apenas de poder executivo, o que quer dizer que geralmente o presidente exerce a função administrativa, né? Quando a gente fala assim, o que o poder judiciário faz, julga, o que o poder legislativo faz, legisla, e o poder executivo não executa, ele administra, tá? Então, voltando aí para o que a gente estava falando de funções, função administrativa é atípica. Funções atípicas são as legislativa e a jurisdicional, né? A gente encontra aí a função legislativa do Poder Executivo nos artigos 62 da Constituição Federal e nos artigos 84, incisos 4, 5 e 6. E aí a gente encontra também a função jurisdicional do Presidente da República no artigo 84, 12, inciso 12 da Constituição. Então é sempre bom lembrar que existem sempre as funções típicas e as funções atípicas dos poderes. A previsão aí para o exercício do Poder Executivo está enunciada no artigo 84 da Constituição. Então, a gente pode sim falar que a base para o Poder Executivo é o artigo 84 da Constituição. O Presidente da República ele conta com uma assessoria e com uma equipe de ministros, né? A assessoria funciona assim, o poder é do presidente e os ministros ajudam, né? Nos termos do artigo 76. Os ministros são pessoas elencadas aí em Constituição também. Então, quem pode ser ministro está elencado no artigo 87 da Constituição. Mas agora vamos entrar de fato na matéria, no direito concreto. Quais são as funções administrativas? Quais são as atribuições da função administrativa? No que consiste a função administrativa? São três os pilares da função administrativa. Primeiro, poder de polícia, que nós já vamos explicar, prestar serviços públicos e intervir na ordem econômica. Então, em primeiro lugar, o que é o poder de polícia? O poder de polícia consiste na restrição de um direito privado para que se garanta um direito público. Por exemplo, uma casa que é desapropriada para elaborar uma via, para abrir uma rodovia, o que prevalece nesse caso é o direito público, é o direito da massa e não da pessoa que tem a casa lá. Então, quando o Poder Executivo desapropria uma casa para abrir uma via pública, ele está exercendo a função administrativa pelo poder de polícia. Falando ainda de serviços públicos, os serviços públicos eles sempre funcionam em duas hipóteses, sempre sob concessão ou sob permissão. E prestar serviços públicos é sempre via licitação. Deve haver uma lei que permita a prestação de serviços públicos. Nesse caso, a gente fala assim, vamos elaborar uma lei para garantir a saúde. Quando a gente elabora uma lei, a gente está falando de um plano abstrato. Entretanto, a prestação de serviço público, ocorre, essa intervenção ela é sempre materializada de maneira concreta, com uma atuação direta. Por exemplo, como que eu faço para melhorar a educação? Vamos fazer uma lei para obrigar os alunos a irem na escola. Tudo bem, mas isso é um plano abstrato. Quando a gente fala de prestação de serviço público, a gente precisa, de repente, melhorar a educação, nós vamos criar escolas, nós vamos criar hospitais para melhorar a saúde. E aí, por último, dentro da função administrativa, temos a intervenção na ordem econômica. Aí sim, estamos falando de uma intervenção abstrata, de uma intervenção que não é palpável,
porque funciona via criação de leis, dá-se via regulação normativa, é sempre por uma ordem abstrata, né? E aí, passando da parte do bloco de poder executivo para o poder legislativo, vamos começar a falar. A gente vai voltar de novo naquela questão de que o poder legislativo tem uma função típica e uma função atípica, né? A função típica do poder legislativo é a legislativa e a função atípica é a jurisdicional e a administrativa, né? A gente vê que sempre tem três. Quando é uma, sobra as outras duas. Quando é outra, sobra as outras duas. Então é sempre fácil de ver. Lembrando que nesse vídeo eu só vou falar do poder executivo e do legislativo, porque o judiciário é mais complexo. Enfim, função típica do poder legislativo é a função legislativa, né? Mas nós temos aí a função atípica jurisdicional no papel de julgar, né? Por exemplo, nós temos o artigo 52, inciso 1 e 2, quando a gente fala de julgamento do presidente, de impedimento, e o poder legislativo atua como órgão julgador, ele exerce atipicamente essa função, porque a gente percebe que na maior parte do tempo o poder legislativo é encarregado da função legislativa e não das outras funções atípicas, mas elas são necessárias para o funcionamento. Porque os poderes são independentes, porém harmônicos. Sabe a teoria dos conjuntos? Então imagina aquela intersecção. Aquilo ali é a função atípica. Já o todo, o que sobra, são as funções típicas. E vamos falar ainda de função atípica administrativa do poder legislativo. Por exemplo, o poder legislativo precisa de gente para trabalhar lá dentro. Então o próprio poder legislativo abre concursos públicos para os cargos. Essa função é administrativa, né? Então nós vemos, é bem visível que ele precisa dessas outras funções para manter o seu funcionamento perfeito. Senão você imagina, ele precisa fazer concurso, aí ele vai lá e tem que falar para o presidente para abrir concurso, o presidente tem que parar o que ele está fazendo para fazer uma legislação fazer uma ordem que permita a criação de cargos. Então, o próprio poder já é autossuficiente para dar mais celeridade, dar mais dinâmica e harmonia entre os poderes. O poder legislativo também pode fazer licitações e, claro que essa é uma função administrativa, então ele está exercendo um papel atípico. Falando mais de poder legislativo, que a gente pode complementar com mais algumas coisas, qual que é a composição do poder legislativo? A gente sabe que tem o Senado Federal e a gente tem a Câmara dos Deputados. Quando eles se juntam, eles formam o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a composição está no artigo 44 da Constituição. A Câmara dos Deputados, a composição e funcionamento está no artigo 45 da Constituição Federal. O Senado Federal, a composição e funcionamento está no artigo 46 da Constituição Federal. Lembrando que para o Senado nós temos um esquema de eleição alternada, que está justamente elencada aí no artigo que enuncia o funcionamento do Senado. Para manter um quórum ali, uma presença dos senadores não tão conturbada, não tão díspare nas eleições. Então você imagina, a gente faz uma eleição de senadores e troca a casa inteira. Aí é um desafio, é um problema. Nós precisamos ter mais segurança, precisamos ter um embasamento. Em contrapartida, a Câmara dos Deputados Federais ela tem um sistema proporcional, né, de representantes do povo. São de 8 a 70 representantes acho que é por federação, por unidade federativa, salvo engano, não me recordo muito bem, mas sempre vejam aí o artigo que eu falo no vídeo, artigo 45, parágrafo 1º, Constituição, deve trazer alguns dados a mais para nós. Além disso, vejam sim Lei Complementar número 78 de 1993. O Senado Federal, só recapitulando, ele funciona, ele
possui, né, ele tem os representantes do Estado. Ele é habitado pelos representantes do Estado, né? A composição e o funcionamento está no artigo 46, a eleição é alternada, né? Temos aí um senador e para cada senador temos 2 suplentes. Então, quando a gente vota, observe sempre quem são os suplentes do senador. Os mandatos de um senador são de 8 anos, né? Salvo engano, a renovação que eu falei da casa, a eleição, né, é 1/3 e 2/3 alternativamente a cada 4 anos ou 6 anos, acho que é 4 anos. E o processo legislativo é a função típica do senador. As espécies legislativas, como a gente já viu em outro vídeo, estão no artigo 59 da Constituição, e o processo legislativo é sempre via lei complementar, nos termos do parágrafo único do artigo 59, que é o que traz as espécies legislativas. Tá? Esse é um vídeo mais rápido, só abordou as funções básicas, e eu espero que vocês tenham gostado.